Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá! Em clima de Natal, o Papo Literário hoje traz livros como opções de presente, solidariedade, lançamento e tradição. Veja o que preparamos para você. Você vai conhecer os projetos culturais e solidários do Instituto Cultive. Nossa entrevista especial é com o escritor premiado Alexandre Parente, autor de uma série de livros que são ótimas opções para presentear o público infantil nesse Natal. Tem ainda um livro de Lúcio Flávio Holanda, que mostra a tradicional festa da farinhada, e o lançamento do livro Reality, de Paulo Henrique Passos. Tudo isso e muito mais, agora no Papo Literário. Iniciamos esta edição do Papo Literário com uma reportagem especial sobre as ações de solidariedade e iniciativas culturais desenvolvidas pelo Instituto Cultive Brasil Suíça. Um belo exemplo a ser seguido. O Instituto Cultive Brasil Suíça é uma associação cultural internacional sem fins lucrativos, sediada em Genebra e criada para divulgar e promover a cultura lusófona e brasileira. O Instituto também realiza eventos filantrópicos, sem limites de fronteiras, e nesse período do Natal distribui brinquedos. A presidente e fundadora do Cultive, Valquíria Imperiano, veio ao Brasil para participar de várias programações. Fazendo eventos em todo o Nordeste e também no Sul do Brasil para mostrar todo esse trabalho que está sendo realizado pelos autores, pelos ativistas culturais e também estão fazendo esses trabalhos solidários, né? A Cultive está, inclusive, inaugurando no Maranhão, no mês de dezembro, o Centro Cultural Cultive, que é um anexo da biblioteca, de uma biblioteca pública criada pelo Padre Hernani, lá no sul do Maranhão, lá no interiorzão do Maranhão. Então, sempre que eu venho aqui no Brasil, eu passo 2 meses fazendo esse trabalho de estado, de cidade em cidade. Às vezes a gente compra material, promovendo distribuição de presentes para crianças no Natal. Então, assim, nós estamos sempre engajados num trabalho muito grande. E são muitas pessoas que trabalham com a Cultive, não sou só eu, né? Eu só organizo e as outras pessoas, elas estão ali para apoiar. Mais de 100 pessoas que estão engajadas nesse trabalho de mostrar a cultura do Brasil e também de levar um pouco de carinho e de desenvolvimento e de estímulo, né, para as crianças, para os jovens e também para as pessoas mais carentes. O Instituto Cultive também edita diversas publicações. Uma delas é a revista Arte Plus, que é uma revista português e francês, que trata de cultura e de literatura, apenas isso. A gente não trata nem de religião, nem de política, e nós sempre colocamos em evidência o que é de cultura da Suíça, né? Aqui a gente fala um pouco sobre a Festa Nacional Suíça e sobre a cultura brasileira, colocando em evidência os escritores do Brasil. E edita ainda livros e antologias. Agora está sendo lançada a 10ª. Essa é a última antologia que nós estamos realizando em homenagem ao bicentenário da primeira romancista brasileira, que é a Maria Firmina dos Reis, né? Ela é filha de escravo, a mãe dela era uma escrava forreada, ela foi muito vanguardista em tudo que ela fez, né? Ela foi inclusive abolicionista e escreveu o primeiro romance, que é o romance Úrsula, primeiro romance do Brasil. A Maria Firmina dos Reis era também poeta, era musicista, era professora. Ela criou uma das primeiras escolas mistas do Maranhão e ela lutou pela liberdade, lutou pelo social, pela união das mulheres. Ela também tinha um lado feminista. E essa antologia que está aqui, ela reúne 112 autores do Brasil e fora do Brasil também. É uma antologia que fala da biografia, textos biográficos, resenhas, poesias, cartas escritas para Maria Firmina. Então, os autores escreveram cartas para Maria Firmina. É um livro belíssimo, é um livro super bem escrito, com
textos maravilhosos. É super importante que o Brasil conheça, né, uma mulher que se lançou no mundo da literatura, que na época era muito fechado, né? As mulheres não tinham vez para se lançar na literatura e ela ousou escrever. A escritora cearense Maria José Esmeraldo Rolim teve seu livro voltado para o público infantil editado pelo Instituto Cultive. Eu sempre procuro participar, porque eu sou uma grande admiradora do Instituto Cultive e da Valquíria pelo trabalho que ela faz de divulgação da nossa cultura. E ela, como editora dos livros, ela fez essa edição desse meu livro, que é um livro que eu ganhei um prêmio lá, é O Mundo dos Animais e os Vírus. Como nós estamos vendo, os vírus estão se multiplicando, novas variantes estão vindo, e a importância especial que é as vacinas. Infelizmente, nós tivemos um tempo tenebroso que, graças a Deus, passou, que as pessoas não queriam se vacinar, e até a poliomielite, que já estava erradicada, hoje em dia nós estamos com problemas mostrando isso. E através do livro, eu mostro aqui que tem o personagem é um porco, que é muito ganancioso e só pensa em dinheiro. E aí tem o Dr. Coelho, que mostra para as crianças e para os adolescentes a importância de se tomar vacina e de se preservar o meio ambiente para evitar novas pandemias. Então, através da Cultive, esse livro está ganhando o mundo, e eu só tenho que agradecer à Cultive pelo grandioso trabalho que ela faz, divulgando o trabalho dos autores brasileiros. E já estão sendo organizados eventos para 2023. Eu organizo o Salão do Livro também em Genebra. Em março está tendo uma nova edição, e estão indo vários brasileiros, sempre levando o trabalho que eles fazem. E estou organizando um fórum internacional em Genebra, uma homenagem aos participantes da Segunda Guerra Mundial, que são os pracinhas do Brasil. Esses pracinhas, eles prezam e sempre falaram, depois que eles chegaram, sempre falam da paz. Então, vários sobreviventes que estão com mais de 100 anos, é belíssimo conversar com eles, porque eles falam exatamente dessa sensação do que sentiram lá e do que é a necessidade de ter paz. Eu tenho o apoio do consulado e de outras grandes entidades da Europa que estão apoiando esse trabalho. Então, o nosso objetivo é falar sobre a paz, porque hoje nós vivemos um conflito no mundo todo. Nesta semana, o Brasil perdeu um grande nome da nossa cultura, a escritora Nélida Pinhol. Ela foi a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras, autora de mais de 20 obras traduzidas para 30 idiomas. Nélida também teve uma importante atuação política ao fazer parte de um grupo de intelectuais que escreveram um documento contra a censura no período da ditadura militar no Brasil. A escritora foi agraciada com dezenas de prêmios, entre eles o internacional Juan Rulfo e o Jabuti. Nélida Pinhol é nossa imagem literária da semana. Após o intervalo, tem uma entrevista especial com o escritor premiado Alexandre Parente, autor de livros que podem encantar a criançada neste Natal. É já já! Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário, edição especial de Natal. E vamos falar agora de lindas, divertidas e encantadoras histórias criadas pelo escritor cearense radicado em Brasília, o escritor Alexandre Parente. São livros que podem ser ótimos presentes para as crianças.
O autor conversa agora sobre o mundo da literatura infantil com a jornalista Mônica Silveira. Pois é, Soraya, o melhor presente de Natal, com certeza, para a criança é um livro. Porque ela pode viajar para qualquer lugar em um livro, abrir a imaginação. E eu estou aqui com vários livros que podem ser presenteados no Natal. E o autor é Alexandre Parente, engenheiro agrônomo e escritor premiado, cearense, mas que mora em Brasília, radicado em Brasília há vários anos, desde jovem. E vai falar para a gente como é que surgiu essa trajetória dele como escritor, voltado mais para a literatura infantil. Alexandre, qual foi o primeiro livro? Tudo bem, Mônica? Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês hoje, pessoal da TV Ceará. Gente, o primeiro livro foi esse aqui, Os Chapéus do Xanduca. É um livro que eu falo sobre as profissões. Cada chapéu é atrelado e traz o ensinamento da profissão que ele é utilizado, né? Então eu falo de chapéu de engenheiro, de vaqueiro, de bombeiro. Então são vários chapéus. Desse diálogo aqui entre o pai e o filho, ele vai explicando as profissões. Depois veio qual? Depois do Chapéu do Xanduca, eu falei A Cadeira Maluca do Samuca, que eu falo sobre inclusão, né? Eu tenho um filho que nasceu com um problema de locomoção e esse livro aqui eu falo para ele que a vida pode ser maravilhosa mesmo ele com essa limitação. Então eu sugiro várias atividades para que ele possa realizar durante a história, né? No caso, aqui a criança se recupera. Então é um livro que traz as possibilidades da criança ser feliz mesmo tendo uma limitação. Então, seu filho deve ter ficado muito feliz de ser inspiração, né? Ficou muito feliz, é o Tiagão. Um filho guerreiro, graças a Deus, muito forte. Certo, aí depois desse? Depois desse é um livro que eu não estou aqui com ele, que se chama Os Cabelos Brancos de Papai. É um livro que eu falo do bullying que o pai sofre por ser grisalho. Não é uma autobiografia, tá, gente? Eu também tenho, mas não é autobiografia. A criança, geralmente, quando vai com um pai que tem uns cabelos mais brancos, na escola, os amiguinhos falam, é seu papai ou seu vovô? Né? Então tem essa brincadeira. Então a história, ela gira muito em torno disso aí. Ele vai explicar que o principal não é a característica física. Então ele briga com outras características físicas de outros pais também, né? Como que é o pai do Pedrinho, é alto, é magrelo, é barrigudo, é careca. Então isso não importa, o que importa realmente é o afeto que existe entre o pai e filho. Uma época, quando eu estava numa livraria, eu senti um pouco a ausência da figura do pai nos livros. E aquilo me fez, assim, acelerar o coração e falei, eu vou começar a escrever e colocar o pai como um personagem, para que ele, ao contar, perceba que ele também está inserido. Maravilha. Então vamos seguindo aqui na nossa ordem cronológica. O quarto livro, que foi um livro que é um divisor de águas na minha escrita, porque eu falo de outro grande amor que eu tenho, que é Brasília. Eu sou cearense, nasci aqui, mas eu saí muito cedo de Fortaleza e cheguei em Brasília com cerca de 10 anos. Então, assim, me considero também um brasiliense de coração, né? Como vários candangos do país. Então, esse livro aqui, eu falo que é minha declaração de amor por Brasília, que é Brasília e o Sonho Encantado. Um livro que eu falo sobre a cultura, sobre o bioma de Brasília, que é o Cerrado. Trago referências também da arquitetura, da cultura do rock, da música, do chorinho. Então, a gente brinca com vários elementos através da fantasia, né? Um livro muito lúdico, né? Nele aqui eu criei 2 personagens que são o Rei Cerradão e a Rainha Primavera. Então quando eu conto essa história aqui, eu já falo que o Rei Cerradão tem as cascas grossas do cerrado, a Rainha Primavera aparece com um ipê amarelo lindo, eles têm o lobo-guará como animal de estimação. Então é uma forma que a gente criou para que a criança consiga conhecer mais um pouco da cidade de uma forma mais alegre, mais divertida. E esse livro aqui ele também tem um propósito muito grande, que é a gente desmistificar um pouco a ideia que Brasília é só política, né? Tirar um pouco esse estigma que existe na cidade e passar o amor pela cidade. É uma cidade linda, né? Tem muita natureza, né? Tem muita arquitetura, é uma cidade que abraça quem chega. Né? Falando em arquitetura, tem uma página que estimula as crianças a também fazer a própria arquitetura. Tem. Aqui no final do livro tem uma página em branco, que foi uma ideia da editora, né? Onde a criança vai fazer um monumento que ela acha que ainda falta na cidade. Então achei isso bem interessante também. Essa beleza todo o livro só poderia ser premiado, né? Esse livro, ele já teve algumas menções, né? Eu recebi um prêmio do Ministério Público de Brasília agora, como autor infanto-juvenil, e o ilustrador do livro, o Gustavo Ramos, também recebeu uma menção honrosa. Então é um livro que realmente já trouxe muitas alegrias para a gente e continua trazendo. Brasília e o Sonho Encantado.
Brasília é capital de todos os brasileiros. Nós precisamos despertar um pouco esse amor mais pela cidade. É importante a gente despertar isso nas crianças, sabe? E foi construído por pessoas de várias cidades, né? Ela é de todo mundo, é carioca, é mineiro, é cearense, né? É paraibano, é manauara. Então nós temos, todas as pessoas fazem parte da construção de Brasília. Então é importante a gente despertar o amor por ela. Então esse livro tem esse objetivo. Depois de Brasília, eu escrevi um livro que não está aqui hoje, que se chama Cheiro de Domingo. É um livro que eu falo que é meu livro perfumado. É um livro que traz uma memória olfativa muito grande. Eu sou agrônomo porque quando eu ia para a fazenda do meu avô, aqui em São Luís do Curu, ele falava muito que ele amava o cheiro dos animais. Quando eu passava perto de um curral, ele respirava fundo e falava que cheiro maravilhoso. Então isso foi entrando muito na minha memória e mais na frente eu acabei me tornando agrônomo porque aquilo me fazia muito bem. Eu sempre gostei muito de acompanhá-lo na fazenda, ele e meu pai também. Na maioria dos meus livros, a presença do meio ambiente, de plantas, de animais, é muito forte. Eu faço questão de colocar isso para despertar também esse amor pela natureza, pelos animais, nas crianças também, né? E esse cheiro de domingo, então, é uma homenagem pura ao meu avô, Aston Freitas, que Deus o tenha lá na fazenda da eternidade, né? Com certeza. Tem um livro aqui que é bem apropriado para o Natal, que fala sobre São Francisco, não é? Que foi o criador do presépio. Exatamente. Esse é o Paz e Bem com Francisco. Aqui o pequeno Francisco é uma criança e ele vai ter várias atitudes boas durante o seu dia, né? Então o livro relata desde 6 da manhã até 8 da noite algumas atitudes dessa criança, né? Colocando em prática a oração de São Francisco, levando amor, levando alegria, levando esperança. E como você falou, né, Mônica, tem uma parte do Natal, porque ele foi o idealizador do presépio, ele realmente fala sobre o presépio, como foi a criação do presépio. É um livro bem apropriado para essa época que a gente está vivendo, a época do Natal, né? Paz e Bem com Francisco é um livro que transpira amor. Tem o Pedroca também. Temos aqui, que é o Pedroca, o Professor Pipoca, que é um livro saboroso, né, que aqui são várias receitas de como preparar a pipoca. O Pedroca é um piloto de avião e ele vai trazer milhos de pipoca de todas as partes do mundo. Então é um livro cheio de curiosidades, é um livro bem interessante. E As Lentes de Lia, também é um livro, meu filho caçula, acabou de ser publicado. As Lentes de Lia eu falo sobre o uso de óculos, que as crianças realmente se incomodam na utilização de óculos. Pois é, Alexandre, muito boa ideia, porque muita criança não quer usar óculos, se acham feios, ficam envergonhadas. Isso aqui é maravilhoso, né? Nessa história aqui, ela não vai ficar constrangida em estar usando, ela vai ficar feliz, porque ela vai começar a perceber como que é bom enxergar o mundo, né? Então ela vai enxergar, vai ler bem, vai conhecer as maravilhas. E aí nessa história aqui, o pai também vai apresentar outras lentes que são motivos de descobertas. Ela vai descobrir o microscópio, o telescópio, o binóculo e vai ficar encantada com o poder das lentes. Então essa é a história As Lentes de Lia. Espero que vocês apreciem também. Com certeza. Olha, fiquei encantada, amei, assim, me senti criança vendo esses livros. Eu imagino como as crianças recebem essas histórias tão bem elaboradas. Eu queria que você falasse para as crianças como elas podem adquirir seus livros. Os nossos livros estão no portal Amazon, tem livrarias também que tem, livrarias nacionais, né? Tem a Leitura, tem a Travessa, as próprias editoras também fornecem os livros, então se você procurar no site da Ciranda Cultural, da EDB, da Editora Elementar, da Editora Mais Amigos e da Editora Carochinha, né? Você vai encontrar os nossos livros, que são as editoras que eu já publiquei, né? Então, é só fazer uma pesquisazinha lá, procurar Alexandre Parente, que você vai encontrar os livros, tá? Alexandre, muito obrigada pela sua participação no nosso programa Papo Literário e parabéns. Muito obrigado, fiquei muito feliz de estar aqui hoje, estou na minha terra natal, que eu tanto amo, estou sempre por aqui por Fortaleza, então para mim é uma alegria estar aqui hoje e estar partilhando boas palavras. No próximo bloco, vamos mostrar um livro do escritor Lúcio Flávio Holanda, que fala da tradição da farinhada, e tem também o lançamento do livro Reality, de Paulo Henrique Passos. A gente volta já! Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta
Estamos no Natal, época de confraternização e tradição em família. Aproveitamos esse período para falar de uma outra tradição do nosso estado, a festa da farinhada. Esse tema é abordado em um livro do escritor e professor Lúcio Flávio Holanda Silva. Confira! Nas lembranças de Lúcio Flávio Silva Holanda, a farinhada tem um espaço destacado. As tradições das casas de farinha e todo o seu processo de produção foram retratados no livro Do Roçado à Farinhada, Sabores e Memórias. É um livro que trata da cultura da farinhada, né, que envolve sabores e memórias, de modo especial, de modo mais peculiar, o cotidiano da farinhada no nosso município, em Pindoretama, no litoral do Ceará. É o dia a dia da farinhada e os atores sociais que trabalham na dinâmica da produção da farinha. É a gomeira, é o torrador, é o prenseiro, é quem arranca a mandioca, é quem planta. As festas que acontecem no ambiente da farinhada, por exemplo, tem um dia que antecede a Sexta-feira da Paixão, que nós chamamos Quinta-feira Maior, é um dia de muita festa, onde se produz pé de moleque, beiju seco, tapioca, e na realidade é uma congratulação assim, das famílias interioranas. Eu cunho um termo, que eu poderia até dizer que é um neologismo, que é a chamada festarinhada, que é a dinâmica, a festa que representa a produção da farinha e das iguarias da mandioca. A decisão de escrever o livro veio da necessidade de registrar essa tradição que vem desaparecendo a cada ano no estado. A casa de farinha, a produção da farinha naqueles moldes artesanais, nos moldes tradicionais, tem sofrido algumas, vamos dizer, limitações. Algumas casas de farinhas no nosso município estão desativadas, outras estão num estágio assim, de deteriorização. E é preciso a gente deixar esse legado, né, através, por exemplo, desse registro literário. Uma cultura que a gente precisa deixar registrado, né, em livros, em textos, em poesia. Ao todo, são 40 textos em prosa e 14 poemas, entre eles fragmentos, que representa bem essa tradição cultural e gastronômica. Farinha, forno, massa beiju, prensa, grolado, tapioca, crueira, goma e carimã, tarisca e rodo. Volta ao mundo no pano, capote, rapadeiras, prenseiro, gomeiro e torrador, arranca, carregador, pé no chão, cova, coveta de caixão, doce, azeda, ensoada, cambito, caçoar, cangalha, vereda, comboio, burro, caroçuda engomada, arco, chaminé, peneira, tanque, trempe, decadente, sombrio, memórias. O autor diz agora como adquirir essa obra. Pode entrar em contato comigo diretamente, né, pelo WhatsApp 85 98968 3914. E com certeza você adquirirá um saboroso livro de memórias literárias. O escritor Paulo Henrique Passos vai iniciar o ano de 2023 com o lançamento do seu livro Reality. A obra vai ser lançada no dia 5 de janeiro, às 7 horas da noite, na livraria La Marca. Este é o segundo livro do autor. Começar o ano com um livro novo é tudo de bom para um escritor. É o que vai acontecer com o autor Paulo Henrique Passos, que vai lançar o seu segundo livro de contos, Reality, no início de 2023. O primeiro livro dele foi publicado em 2015. Se chamava O Sindicato dos Deuses. Também eu já flertava com o fantástico, mas ainda não estava tão seguro que era esse o caminho que eu queria trilhar na literatura, né? Da literatura fantástica. Naquela época, em 2015, os contos tratavam da relação entre a divindade e a humanidade, o ser divino e o ser humano, né? Por isso o nome Sindicato dos Deuses. E aí, com o passar dos anos, 7 anos depois, eu venho com o Reality para fortalecer, pisar. É isso que eu quero realmente fazer na literatura, né? Escrever histórias fantásticas. O novo livro Reality tem pano para as mangas para a literatura fantástica, já que aborda a vida vigiada pelas câmeras. O livro Reality reúne 14 contos, né, que giram em torno da vida vigiada pelas câmeras.
Essa é a temática central, né? São 14 histórias que eu costumo dizer contos fantásticos, absurdos e insólitos, né? Que começam sobre uma história cotidiana, mas de repente o insólito e o fantástico irrompe no cotidiano, né? E alguma coisa estranha acontece. Em todas as histórias é assim, né? Mas todas giram em torno da vida vigiada pelas câmeras, sejam de TV, dos smartphones. As câmeras de monitoramento estão presentes nas histórias, a temática central. A cada vez que a gente vai escrevendo aquele conto se torna o favorito. Mas se eu pudesse escolher seria o último, chamado Najara, que conta a história de perfis online que ganham vida própria. E se você ficou curioso, veja como adquirir a obra. A pessoa pode adquirir em e-book, ou seja, versão digital, ou versão física. As duas formas podem ser acessadas pelo perfil, meu perfil no Instagram, lá no link do perfil, sendo solicitado por mim, assim, diretamente a mim, porque foi feito publicação independente, né? O endereço paulohenrique.passos, @paulohenrique.passos. Mas se você quer um livro autografado, anote aí a data e o local de lançamento, que vai começar às 19 horas. Agora a gente vai fazer o primeiro lançamento presencial em Fortaleza, dia 5 de janeiro, na Livraria Lamarca. Então estão todos convidados e lá vai ter o livro físico para todo mundo poder adquirir. E o nosso clipoema de hoje foi inspirado em versos do poema de Natal, do escritor, jornalista e dramaturgo Caio Kinderé. A narração é de Angélica Martins. Que o Natal do Menino de Maria anuncie a verdadeira unção de terra e céu. Que o Natal do Menino de Maria anuncie a cura do orgulho e da vaidade, trazendo aos homens toda a humildade. Que o Natal do Menino de Maria anuncie o despertar nos irmãos, o ato consolador do perdão. Que haja mais amor e compreensão, que haja a multiplicação de peixes e pães, saciando a sede e a fome de quem as tem. Que renasça nos lares e nas ruas toda fraternidade simples e pura. Que se reconstrua a consciência na vida, do berço até a velha idade, e para além, bem além, uma eternidade. E com esses belos versos encerramos o Papo Literário de hoje em clima de Natal, desejando a você boas festas de fim de ano. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações do mundo das letras. Até lá!